Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo aqui aos vídeos desse canal. Eu quero trazer para você. A ideia aqui é trazer alguns insights para você, fazer com que você consiga, depois de um tempo, escrever mais, enfim, melhorar a sua escrita, escrever melhor, enfim. A ideia é que durante todo esse tempo que eu tiver aqui com vocês, nesse vídeo, eu quero trazer pequenas reflexões, pequenos insights para a gente começar a escrever e ter uma qualidade de escrita melhor, né? Tem uma possibilidade de você conseguir ser mais coerente, enfim, aonde saem as origens das ideias, por onde passa, quais são as dicas mais importantes, aí vem dicas técnicas, dicas criativas. Eu quero trazer tudo isso para você aqui. Quero, de certa forma, entregar para você um certo valor, entregar para você ferramentas para que você possa realmente também ter aí uma condição de produzir algumas ideias, produzir alguns conteúdos e se dar bem também nesse universo todo aí. Então, a primeira coisa, assim, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia dizer já de início, assim, que faria com que as pessoas... qual é a mensagem principal dessa coisa de escrever? E pensando aqui comigo, eu cheguei à conclusão que a coisa mais importante de escrever é ter na dimensão que escrever é ter uma voz, né? Ou seja, é representar uma narrativa, um grupo, alguma coisa você tem que representar. Escrever, portanto, é ter uma voz. É você ser capaz de transmitir sentimentos, transmitir valores. Eu acho que eu resgatei muito isso da minha profissão, eu sou um jornalista, né? Então, o jornalista ele tem como habilidade e capacidade essa coisa de trazer à tona uma mensagem, um fato, ele transmite, ele é um portador de alguma mensagem, né? Então eu sou o jornalista daqueles mais tradicionais possíveis, talvez naquele sentido mais fundamental de jornalista, e aí o meu diploma é simplesmente um detalhe, né? Eu exerço o jornalismo de uma maneira que o meu diploma me deu até habilidades técnicas e tal, mas o que mais me tornou um porta-voz, um escritor, foi realmente essa habilidade de transmitir mensagens, de transmitir contextos, enfim. Eu lembro que nos meus primeiros textos, eu já tinha essa necessidade de falar, de ser, de expressar, né? E a linguagem da escrita foi a que eu consegui me encontrar. Hoje eu consigo também oralmente falar, mas acho que eu ainda me expresso melhor no texto. Eu acho que, para mim, é muito mais fácil me expressar no texto do que verbalmente, apesar de não ter nenhuma dificuldade com isso. Eu acredito mesmo que a gente não deve guardar consigo as suas próprias ideias, né? A gente tem que viver isso, a gente tem que espalhar isso. E aí eu acho que isso que eu acho mais lindo na profissão de escritor e de jornalista, que é justamente você ter a capacidade de ir construindo ali, juntando as palavras, juntando as letras, para dar sentido a alguma coisa, né? Para fazer história, mesmo que sem entender muito bem o que está fazendo ali, né? Então a escrita, ela é de fato uma coisa quase artesanal, né? Ela tem que ser construída de uma maneira. Então eu costumo dizer que ser escritor, ou ser jornalista, ou escrever, juntar letras para você formar palavras, mas não só palavras, mas significados. Porque, óbvio que juntar palavras, qualquer ser humano alfabetizado consegue fazer isso, né? Consegue identificar ali algumas palavras, as que são mais próximas, enfim, consegue aplicar isso. Agora, construir sentido, construir coesão, construir uma lógica dentro das palavras, isso realmente é uma habilidade que você vai desenvolver a partir da prática daquilo lá, né? Então, o que me torna um escritor é justamente essa capacidade que eu tenho, de qualquer outro escritor tem, de sintetizar esses pequenos momentos da vida e transmitir determinados valores através da escrita, né? Dentro de alguns parágrafos ali que você determina. Mais ou menos como funciona mais ou menos como um compositor ali de uma música, né? Que vai aos poucos ali dedilhando até que sai uma harmonia, sai uma melodia, sai um ritmo, sai uma letra, e aí você forma ali uma obra de arte. Eu entendo a escrita mais ou menos assim. É claro que na prática do dia a dia a coisa é muito mais simples, né, quando você pratica, mas é basicamente isso que eu entendo. Então escrever não é simplesmente você vomitar um monte de ideias e colocar ali organizado num papel, nos parágrafos, e achar que aquilo ali é um bom texto, né? Então escrever é essa habilidade. E aí, falar sobre escrita para mim é um dos grandes desafios, porque parece até um pouco ridículo, né? Você utilizar a questão oral para falar sobre textos, mas eu acredito que é possível a gente transmitir alguns valores, né?
talvez o que torna do escritor essa capacidade que ele tem de sintetizar os trechos da vida é justamente isso, é você aprender a se expressar, né? Então, falar sobre escrita para mim, sem escrever, é praticamente uma blasfêmia, mas de qualquer forma eu acho que é importante a gente aprender, eu acho que todo mundo é capaz de aprender, e aqui a minha ideia é trazer para vocês justamente isso, né? Pequenos truques, coisas que vocês podem aprender no dia a dia que vão facilitar a sua vida na hora de escrever. A ideia desses vídeos aqui é justamente ser um canal para quem gosta de escrita, mas também para quem tem esse interesse de estender um pouquinho mais essas práticas, essas técnicas, e melhorar um pouquinho a questão da sua interpretação, se tornar talvez um pouquinho mais inteligível, né? Pegar os valores e transformar isso numa expressão. Então aqui esse é o canal para você ter a sua voz também e ter a voz para você também ser alguém no mundo, né? Uma espécie eu falo que a escrita é uma espécie de um laboratório vivo, né? Enquanto você está fazendo, você está pensando, está criando e tal. E você fala, tá, mas para que isso, né? Para que eu tenho que aprender a escrever? Eu tenho obtido aí uma grande quantidade e aí considerável mesmo de experiências desde que eu me entendi por escrita, e eu acho que escrever não só me traz hoje o meu dinheiro, né, o meu sustento, como também acabou me projetando, me colocou numa posição, as minhas ideias escritas me colocaram numa posição privilegiada aí, que me tornou, acabei me tornando uma espécie de uma pessoa que entende um pouco sobre esse assunto, né, justamente porque eu pratiquei isso há muito tempo. Então, esse é um dos motivos que eu acho que é importante você escrever. A escrita te dá voz também, te coloca no farol no mundo, né? Você acaba se tornando uma referência em determinado sentido quando você começa a construir aquelas ideias a partir daquilo lá. Então, essa é a ideia é compartilhar tudo que eu fiz até aqui com você e trazer aí uma expressão para você também. Então, a minha ideia com esses vídeos dar a você toda e qualquer pessoa, a ideia é que toda e qualquer pessoa realmente seja capaz, tenha esse direito aí de não só de consumir bons conteúdos, mas também de produzir bons conteúdos, né? Já que a internet aí tá cheio de maluquice, não só a internet, mas a gente cada vez vê livros mais loucos aí. Então, a ideia da escrita é justamente dar voz às pessoas, é criar um universo, é criar possibilidade das pessoas se expressarem. É que tem essa capacidade. E por que não marcas e pessoas também se expressarem nesse sentido, né? Então a capacidade, a minha ideia aqui é que se você disser assim, o que você quer com esse projeto? Eu digo, eu só quero que todo mundo seja capaz de escrever algum dia. E não só escrever no sentido de ter um texto, mas de se expressar, ter o direito à voz, ter o direito a dizer o que pensa, né? Essa acho que é a grande vantagem de ter escrito. Eu não tenho nenhum medo de ensinar como que funciona a minha prática, porque no fundo é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas façam com excelência. Talvez no meu método, talvez no método de qual que for, mas aqui a ideia é trazer alguns insights para você e te dar esse direito de poder falar também, né? Então, por isso que eu faço cursos, eu escrevo textos sobre textos, por causa disso, eu quero que você se expresse da sua maneira. Eu vivo dando aula por conta disso, falando em palestras e coisas. Eu quero que você aprenda a contar a versão sua da história e ter essa capacidade de colocar suas ideias no papel, ou então na sua empresa ou da sua marca, diante do mundo inteiro, né? Então essa que é a grande sacada de você aprender aqui. Mas antes eu preciso fazer uma nota mental sobre essa coisa do escritor, né? Da alma elementar do escritor. Eu preciso fazer isso, sinto necessidade de fazer isso, porque eu acredito que se você chegou até esse texto, deve estar se perguntando aí quais são as maiores influências que eu tenho, né? Eu li um texto uma vez de um autor chamado Nelson Rodrigues, você evidentemente já conhece, e o Nelson tem um texto chamado O Ex-Covarde, e esse texto foi um marco na minha vida, que me projetou a escrita, que eu olhei e falei, poxa, eu preciso realmente falar o que eu penso, eu preciso realmente não ter essas pequenas amarras sociais, amarras mentais. Se você quer ser um bom escritor, se você quer produzir ideias, lembre-se que de certa maneira, é uma expressão sua. Você vai sofrer com isso também, porque é uma exposição da escrita, né? Então, eu gosto muito de citar o Nelson Rodrigues, essa história do Nelson Rodrigues, porque foi ele que praticamente me influenciou a escrever aqui. O Nelson, ele tinha uma habilidade rara aí de ser uma pessoa muito peculiar, né? Ele
me lembrou, assim, ao lendo ele, eu me lembrei do meu começo, né? Querendo aquela ganância de apenas contar as coisas que aconteciam no mundo, enfim. E aí eu comecei na internet, onde eu tive essas projeções aí meteóricas e acabei me tornando aí uma das vozes importantes na escrita, né, de internet. Então, alguns dos meus textos acabaram até viralizando de maneira absurda, porque eu justamente estava falando sobre isso, eu tinha minha voz ali. Então, o segredo do bom conteúdo para mim não é só ser um bom redator, mas ser capaz de atingir gente de verdade, de ser humano de verdade, de ter uma expressão grande de voz mesmo dentro da sociedade. Eu acho que essa é a capacidade da revolução que o conteúdo, que você pode causar na sociedade através da leitura. Então, acho que essa é uma das coisas importantes que eu acho que eu teria que dizer aqui na alma do escritor, não necessariamente do escritor de livros, né, de ficção, mas um escritor de todos os sentidos, todos aqueles que produzem conteúdo e produzem material. E aí, por fim, a minha única razão para estar aqui é que eu sinto que realmente o mundo ele precisa de gente fazendo bom conteúdo. Nós precisamos de pessoas, de empresários, de marcas, de empresas, contando a história do mundo. Quando você produz um texto, você está contando a história do mundo. Através de um viés, às vezes, através de uma coisa, um contexto pessoal, mas ali está a história do mundo, ali está uma história das coisas. Então, quando você for escrever, você precisa lembrar disso. A capacidade de escrever, a capacidade de contar essas histórias. E aqui é o lugar realmente de aprender, né? De aprender como você pode se expressar. A ideia aqui desses vídeos é ser justamente uma universidade aberta, a capacidade de dialogar, de criar, enfim. Então eu espero que você possa me acompanhar aqui durante esses dias, durante esse tempo. Eu vou estar aqui postando alguns vídeos, falando sobre algumas coisas que eu aprendi. E espero mesmo assim que você encontre aqui, de fato, realmente, uma intenção de voz. Você possa falar sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua marca, sobre o que você quiser, mas que você encontre uma voz. Beleza? Antes de tudo, eu queria dizer para você que você deve, aliás, se inscrever aqui nesse canal e também dar aquele famoso joinha ali para você ajudar a gente na hora de divulgar. E também você pode comentar aqui embaixo, você pode participar desse conteúdo aqui. A ideia é justamente que você seja também um colaborador aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, eu espero vocês no próximo vídeo.